Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast do canal Pastor Adriano Machado, aqui no grupo das Águias. Voa! Então, o título do nosso podcast de hoje é Apenas Diferente. No último podcast, nós conversamos um pouco sobre orgulho. Portanto, neste nós precisamos falar sobre humildade. Aqui no Brasil há uma distorção do significado da palavra humildade. As pessoas usam esse termo humilde para se referir àqueles que são pobres. E na realidade, humildade nada tem a ver com pobreza ou riqueza. Tanto que há pessoas pobres que são orgulhosas e há pessoas ricas que são humildes. E o inverso também é verdadeiro. É claro, há pessoas que são ricas e de fato são orgulhosas e soberbas, e pessoas pobres que de fato são humildes. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que humildade não está relacionado à riqueza ou pobreza financeira e material. Mas afinal, ao que está relacionado então a chamada humildade? A humildade está diretamente ligado à valoração que você dá a si mesmo frente às demais pessoas. E a valoração que você dá das pessoas em relação a você mesmo. É preciso que a gente entenda que ninguém é melhor do que ninguém, embora sejamos diferentes um do outro. E por isso também que nós somos únicos. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, é uma passagem muito famosa, fala sobre o tempo, que para tudo há um tempo. E das inúmeras interpretações que nós poderíamos ter, eu quero enfatizar uma aqui, que é a efemeridade das coisas. Ou seja, o quanto as coisas são transitórias, o quanto as coisas são passageiras. E por isso eu digo que ninguém é, nós todos estamos. Por isso não se prenda a títulos, cargos, posições, status, porque assim como você tem, amanhã você pode não ter mais. Quando nós somos orgulhosos, nós estamos na realidade cometendo o pecado da idolatria. Sim, porque nós estamos idolatrando a nós mesmos. Somente alguém humilde reconhece a necessidade, por exemplo, de estar conectado a Deus. O orgulhoso tende a pensar que o mundo gira ao seu próprio redor. Ele tende a ser o seu próprio senhor. E por isso que normalmente uma pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade em reconhecer a Deus no seu senhorio e se relacionar com Deus, se conectar a Deus. Ser humilde também não pode ser interpretado como se menosprezar, se considerar inferior às outras pessoas. Isso é para quem não sabe da sua própria identidade ou é uma pessoa que é dotada de falsa modéstia. Das duas, uma. Ser humilde é entender, como eu disse antes, que nós não somos nem melhores e nem piores, mas diferentes. Então, se você deseja ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma águia, você precisa tomar uma boa dose de humildade, como empresário, como profissional, como pastor, ou seja lá qual for a posição que você ocupa. Jesus, por exemplo, nos deu um grande exemplo de humildade quando lavou os pés dos discípulos. Inclusive no livro de Mateus, capítulo 20, verso 26, diz o seguinte: quem quiser ser importante entre vocês, deverá ser servo.
Somente serve aos demais aquela pessoa que é humilde. Por isso que eu também digo que liderar é servir. Quem não está apto a servir, não está apto a liderar. Então, se você quer voar, tome esta atitude. Tome esta posição de humildade. Vamos aprender com o nosso mestre dos mestres. Ok? Pegou essa dica? Pegou essa chave? Pegou esse código? Que bom! Parabéns, então! Lembre-se que você é águia, então voa!